No vídeo de hoje eu vou te mostrar se o XPML11, um fundo muito conceituado com um patrimônio gigantesco, é uma oportunidade ou de fato tem uma armadilha intrínseca ali que vai fazer você perder dinheiro no médio prazo. Então no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise imersiva, vamos pegar os relatórios, vamos fazer algumas metrificações e trazer um senso comum se vale a pena ou não ter XPMOLs dentro da carteira de investimentos. Mas se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever para não perder vídeos aqui que semanalmente estamos trazendo para trazer mais educação financeira para você. Então aqui nós falamos sobre como cuidar do nosso dinheiro, mas também sobre como multiplicar, trazendo múltiplas fontes de renda passiva, que também é o tema desse vídeo. Então sem mais delongas, nós temos aqui o XPMOLs com o preço de cotação hoje de R$ 110,46, é um fundo base 100. Nos últimos 6 meses valorizou 5,70%, no acumulado do ano até o momento está valorizando 1,44%. De fato, é um fundo muito interessante porque quando nós pegamos o IFIX, vou mostrar aqui para vocês, o IFIX nos últimos 5 anos valorizou 38,44% e quando nós pegamos o filtro máximo valorizou 159,59%. Então o IFIX ele vai pegar o conglomerado dos fundos imobiliários, é um índice. Então o que nós não podemos negar é que os fundos imobiliários eles são tendenciosos a crescer, principalmente no cenário onde a Selic vai começar a cair. Mas como o tema é o XPMOLs, vamos analisar aqui rapidamente no Investidor 10. Nós temos uma cotação de R$ 110, como já foi falado, um dividend yield de 9,99% e um preço justo de 1,0. Uma liquidez de 17,11 milhões, é uma liquidez muito interessante. E quando nós pegamos aqui as informações, temos um fundo de tijolo, ou seja, o segmento é shoppings e varejo. Temos uma vacância de 4,20%, uma vacância baixa. E tem mais de 700 mil cotistas com mais de 6 bilhões de reais em patrimônio. Então nós conseguimos ver que é um fundo de tijolo que tem vários imóveis em diferentes estados, como está aparecendo aqui na tela: São Paulo 13, Rio de Janeiro 6, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte. Então ele está muito diversificado. Claro que a maior concentração está em São Paulo, mas ele tem diversificação por regiões. E isso é importante, porque quanto mais diversificado por região for o fundo imobiliário, melhor vai ser a consistência de pagamento de dividendos. Porque, obviamente, se der problema em uma região, ele tem as outras para poder suprir a carência. E aqui vai o primeiro conselho para você que está querendo investir em fundos imobiliários. Sempre escolha fundos multi-imóveis e multi-inquilinos, porque ali você não tem um problema generalizado se fosse apenas com monoimóvel e monoinquilinos. Como nós podemos ver aqui, a taxa de vacância nos últimos 12 meses se manteve ali entre 4,2 e 3,9. Olhando aqui pelo site do Status Invest, nós conseguimos ver que ele vem pagando dividendos desde 2018, então é um fundo que vem pagando há bastante tempo, e é um fundo que tem recorrência, como vocês podem ver aqui, ó, na tabela de rendimento. Ele tem a Datacom dia 16 e paga entre o dia 23 e 25 de cada mês. Olhando o patrimônio líquido, desde 2017 ele vem crescendo, isso é um ponto bom. Teve ali um platô de 24 para 25, mas ele vem crescendo. E olhando aqui a relação por segmento, nós conseguimos ver que é um fundo muito voltado para shoppings, onde você tem a outra parte de imóveis industriais e logísticos e a outra parte é indefinida. Mas um ponto interessante que eu gosto de analisar fundos imobiliários é ler o relatório gerencial, porque o relatório gerencial ele vai trazer menção dos números mais atualizados. Então todas as vezes que você for escolher um fundo imobiliário ou que você for fazer uma análise, use sempre o relatório gerencial mais recente para você ter noção do que o fundo está fazendo com o dinheiro captado. Quando nós entramos aqui no XPMOL Asset, nós vamos botar XPMLRI. Entrando no histórico de documentos, nós temos aqui o relatório gerencial de abril. Clicando no relatório gerencial de abril, vai abrir uma nova página e essa página vai vir o relatório atualizado. Olha só, XPML11. Nas primeiras páginas nós conseguimos ver os shoppings, e não são shoppings feios, né? São coisas bem estruturadas. O início do fundo foi em 2017, um patrimônio líquido de mais de 6 bilhões de reais. As receitas, como vocês podem ver aqui no fluxo financeiro, de fevereiro de 26, você teve uma receita de 42 milhões, uma receita no ano de 164 milhões, e nos últimos 12 meses está quase batendo 1 bilhão de reais ali nas receitas. E como vocês podem ver aqui na parte de despesa, as receitas são muito maiores do que as despesas. Olha só, nos últimos 12 meses, 918 milhões e uma despesa de 132 milhões. Isso dá
um resultado de 785 milhões 697. Mas, obviamente, os fundos imobiliários eles têm que distribuir. Então, o resultado distribuído, olha só, está com 632 milhões 965 268, o que dá ali uma distribuição por cota de 0,92. Então, os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% daquilo que eles arrecadam em até um semestre. Por isso que essa classificação de ativos ela é muito interessante na questão de fluxo. Então, se você está querendo receber todos os meses, ó, como está aparecendo aqui na tela, dos meus alunos, dos nossos clientes e também meus resultados, você pode ter fundos imobiliários diversificados em setores que são inteligentes. Ali você recebe os aluguéis isento de imposto de renda no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Quando nós olhamos aqui a conclusão de aquisição, né, o portfólio do XP Malls ele saltou 68,8% e está com um portfólio adquirido muito maior do que anteriormente. E o gráfico de rentabilidade, essa linha mais escura, ela vai representar o XP Malls. A linha cinza vai representar o IFIX e a linha pontilhada o CDI, vocês conseguem ver que o XP Malls ele tem ganhado do CDI e também do índice IFIX que eu mostrei no começo desse vídeo. Isso também é muito bom. Porém, quando nós olhamos aqui a carteira de ativos, nós vemos 93,7% ligado a imóveis, 1,2% ligado a FI, 3,4% em caixa e 1,7% em CRI. Então esse fundo tem a maior porcentagem em shoppings normal e também tem outras ramificações ali em investimentos. Pegando aqui também a distribuição regional, nós temos aqui a maior parte no Sudeste, 4% no Norte, 9% no Sul, 18% no Nordeste. E esse ponto aqui é interessante, ó, a diversificação por administradores. Você está vendo que tem JHSF, Alkia, Iguatemi, Ancar, Grazit, Tacla, Multiplan, HBF, JCC. Então você tem diversos administradores que fazem com que o fundo não tenha uma inadimplência muito grande se acontecer um problema administrativo em algumas dessas companhias. Já pensou se ele tivesse 50% em JHSF e tivesse um problema administrativo em JHSF? O fundo seria muito penalizado. Então nós conseguimos ver que tem muita diversificação. Pegando aqui os shopping centers em operação, você tem Shopping Cidade Jardim, Shopping Cidade São Paulo, Tietê Plaza, Jardins, Plaza Sul, tem diversos shoppings fazendo com que XP Malls seja digno de muito respeito, né? Um patrimônio bilionário, é um fundo que vem pagando desde 2018, é um fundo que tem ali uma vacância baixa para os imóveis que ele tem, é um fundo muito negociável com mais de 17 milhões em liquidez, ou seja, você tem diversos imóveis para esse fundo. Mas como eu não estou satisfeito, eu sempre gosto de fazer uma comparação de rentabilidade e para isso eu uso o site do Mais Retorno. Não estou sendo patrocinado pelo site do Mais Retorno, mas eu gosto de fazer a comparação do XP Malls com o IPCA, do XP Malls com o CDI também, porque tem muita gente que entra aqui na rede social e fica falando é fácil ter um fundo imobiliário que não vai bater o CDI. Então você precisa ter noções de que se o teu fundo imobiliário está ganhando no longo prazo do IPCA, está ganhando do CDI, ele é um fundo que de fato se consolida. Nós temos aqui o site do Mais Retorno, vocês vão ver aqui nessas 3 barrinhas, ferramentas, comparador de ativos. Vai abrir uma nova guia para vocês e nessa guia vocês vão vir aqui nessa lupa. Eu vou colocar XPML11. Depois que eu colocar XPML11, vai aparecer aqui para mim o ticker do fundo imobiliário. Aqui, ó, XP Malls. Depois que eu cliquei, vai aparecer esse gráfico aqui de rentabilidade. Ok, eu tenho que fazer agora a comparação com o índice. Então eu vou pegar aqui nos indicadores e vou botar IPCA. Eu vou esperar o gráfico atualizar e vou ver como é que está a performance do XP Malls frente a IPCA. Olha só, como vocês podem ver, teve ciclos ali onde o IPCA estava batendo duro ali de frente, mas a rentabilidade de XP Malls está acima do IPCA no seu histórico, desde 2018. Que foi o que nós mencionamos aqui, né? Agora, nós podemos fazer também com o CDI. Vamos pegar aqui o CDI e colocar para ver se vai bater de fato com o que o site nos mostra. Olha só, então o XP Malls, ele tem ganhado tanto do IPCA como do CDI. Claro que foi uma briga muito mais dura, porque a renda fixa está lá em cima, então naturalmente grande parte dos fundos imobiliários não vão conseguir ganhar do CDI, né? Mas existem bons fundos que, se você souber como escolher, eles batem o CDI, eles batem o IPCA e continuam te pagando dividendos. E um outro ponto para nós entendermos o quão oportuno é
essa parte de você ter fundos de tijolo é que quando nós entramos aqui no Boletim Focus, nós conseguimos ver a mediana do mercado. Ou seja, esse relatório ele é publicado toda semana e aqui nós temos projeção do que pode estar acontecendo ou do que os analistas estão prevendo para o mercado. Quando nós pegamos aqui, ó, a Selic está em 12,5%. Atualmente a Selic está em 14,75%, mas existem projeções de que a Selic já vai começar a cair já na próxima reunião. E quando a Selic ela começa a cair, os fundos de tijolo eles vão se valorizar muito. Então é a sua oportunidade de montar uma carteira com fundos imobiliários nesse momento, porque você vai pagar menos do que se a Selic começar a cair. Olha só, 2026 12,5%, 2027 você tem aqui, ó, 10,5%, 2028 10 e 2029 9,5. Então existem projeções de que a Selic vai começar a cair, fazendo com que o mercado de renda variável suba mais do que já está, né? Vale lembrar que o Ibovespa está em quase 200 mil pontos e eu particularmente nunca vi isso. Então você precisa entender que XP-Malls é um fundo muito sólido, é um dos fundos mais negociados, é um dos fundos que está com um valor justo, é um fundo que paga um dividendo interessante, tem muita captação, mas obviamente nada do que eu estou falando aqui, pessoal, é uma recomendação de investimentos. Você precisa estudar para aprender como escolher um bom fundo imobiliário. Não somente isso, mas também como emitir uma DARF, como fazer cálculo de preço-teto, como projetar os dividendos, como entender o momento perfeito para comprar um bom fundo imobiliário. Ah, Kaique, eu não faço a menor ideia de como é que eu faço isso. Entra na minha comunidade, porque na minha comunidade você tem acesso vitalício a grupo, você tem acesso vitalício a conteúdos e, de fato, você vai ter um ambiente que vai fazer com que você invista cada vez melhor e tenha resultados, que é o que está aparecendo aqui na tela dos nossos alunos que fazem parte da nossa mentoria. Então, aproveita, clica no link aqui da descrição, me chama no WhatsApp, porque nós temos muita coisa para poder falar juntamente com vocês. Bom, pessoal, então essa foi a análise de XP-Malls. XP-Malls, ele vale ali uma nota 9 de 10, é um fundo muito bom, muito sólido, mas não estou recomendando ninguém a comprar. Estude para você saber qual é o melhor fundo que respeite o seu perfil de investimento. Então, gente, muito obrigado pelo vídeo. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever no canal, já aproveita para também deixar o like. E aí, deixa aqui embaixo qual fundo imobiliário vocês querem que eu traga uma análise profissional e qual fundo querem que eu comente. Deixa aqui embaixo para que nós venhamos a ter mais conteúdo e venhamos criar mais esse senso de comunidade. Espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço, valeu e fui!